Bom dia, boa tarde, boa noite! Diretamente aqui dos estúdios da Conectar, vocês podem ver que mudou um pouquinho o cenário, né? E quem vai apresentar aqui hoje sou eu! Mentira, é o Gabriel. Não, pode apresentar também, não tem problema. Olha só que bonito que ficou, né? Estúdio agora. 2024. É porque a gente tem bastante grana, né? A gente pede toda hora para renovar o estúdio, né? Nós trabalhamos com anúncios. Artistas renomados, né? Mas, cara, ficou muito lindo aqui. Qual que é o nome do cara que fez mesmo? Esqueci. Pardal. Obrigado aí, Pardal. Eu nem conheço o cara. Mas ficou lindo mesmo. E, bom, hoje a gente está aqui para falar... a gente já passou do 10º episódio em vídeo. Eu tenho percebido que a gente está aumentando o número de repercussão, né? Hoje, Ana, ninguém mais assiste podcast inteiro, né? As pessoas assistem cortes, né? Sim, só tem um momento na minha vida que eu assisto um podcast inteiro. Qual que é? Quando eu tô viajando de ônibus. Mas aí você ouve? Sim. Ou você assiste? Não, eu geralmente escuto. Mais comum. Tem um ou outro assim que eu assisto inteiro, mas eu mais ouço, é verdade. E a gente também tá no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts. Eu acho mais interessante também assistir os cortes, cara. Porque se teve alguém que teve o trabalho de pegar todo o conteúdo e já dividir para mim o que é mais interessante, então eu confio nessa pessoa, né? E no nosso caso é o Carlos e a Dani. A Dani assiste o episódio inteiro, já marca, o Carlos vai lá e edita, então... A gente tem tido muita visualização no Facebook, que eu acho muito estranho, assim, porque eu não uso mais tanto. Mas tem muita gente que, inclusive, critica a gente, algumas coisas que a gente fala lá. Tá tudo certo, é isso aí. No Shorts também do YouTube. A gente tá começando no TikTok, né, no Reels. Mas é isso aí, cara. De qualquer forma, o alcance é 10, 20 vezes maior de cortes do que num episódio completo, né? E eu vou falar 3 palavras durante o episódio. Aí quem está assistindo ou ouvindo completo vai saber as 3 palavras, tá? Então a primeira é eu. Depois eu vou falar uma no meio do episódio, depois uma no final. Para saber se tem alguém realmente que ouve inteiro, vai ter que escrever nos comentários essa frase final, tá? A primeira palavra é eu, beleza? E do que a gente vai falar hoje, Ana? Hoje a gente vai falar sobre relatórios, Que um legal. assunto que para muitos é muito chato. Eu sempre odiei fazer relatório. Sério? Até descobri que as pessoas me valorizam por isso, né? Sim. Se não for pelo relatório, ninguém te valoriza, né? Sim. Você gosta de fazer relatório? Eu aprendi a gostar, eu diria. Porque os relatórios eles são muito importantes para que a gente olhe para tudo que a gente fez ao longo da campanha e perceba onde é que a gente pode melhorar. Não só também, eu diria... no final da campanha, mas ao longo da campanha também é muito importante você fazer relatórios para otimização, né? Então, eu acho que o relatório, ele é uma coisa constante. Muita gente acha que relatório é só uma coisa do final, mas eu acredito que ela é de início, meio e fim. Pode também a gente investir mais em dashboards também, né? Porque relatório já é uma coisa comum, tradicional, que as pessoas usam muito, as empresas usam muito, mas eu não vejo tantas empresas investirem em dashboards ainda. Estou falando de marketing, né? Não estou falando de Power BI, gente, entendo? Não estou falando de... Inteligência de mercado, né? Não, estou falando de marketing, basicamente. Então, você ter um bom dashboard para você fazer o acompanhamento é muito importante no dia a dia, né? Sim, e outra, a gente fala tanto de jornada, de funil de cliente, né? E você ter esse tipo de dado mapeado ajuda muito a você realizar um bom planejamento e uma boa execução da sua estratégia a partir do que está mostrando no relatório. E tem uma pegadinha que todo profissional cai e continua caindo até hoje, que é: qual é a melhor ferramenta para eu fazer relatório? Foda-se, desculpa. Não importa a ferramenta, cara. Não é o Data Studio que vai fazer o relatório, não é o Excel, não é... Não, cara, o relatório que vai fazer é você, né? Exatamente. A gente já usou de tudo na Conectar, tudo. De ferramentas tipo DashGo, Reportei, né? Até Data Studio a gente já fez. Excel, PowerPoint, até relatório no Canva, né? Sei lá, mas o que eu não estou mais lembrando, mas muitas ferramentas de infográfico e tudo mais. Mas o que importa é qual a fonte dos dados, depois qual a análise que você faz e a apresentação daquilo, e o final, que é o que realmente importa para o cliente,
que insight que você tirou daquilo, né? Uhum. E eu acho que as agências ainda, pelo que eu vejo dos relatórios de agências, elas não conseguem ainda chegar no terceiro passo. Sim, é muito Pra difícil. gente é muito difícil. Sim. A gente fica batendo nessa tecla a todo momento, porque a gente precisa da automatização e não é inteligência artificial, tá, gente? Todo mundo fala, tudo é inteligência artificial agora, e não é. É automatização do relatório para que ele fique o mais fácil possível de ser coletado, para que você tenha, primeiro, uma estratégia na hora da visualização dos dados. A visualização é muito importante para depois você chegar no resultado. Sim. Porque, assim, o que eu também aprendi com o relatório, que para muitos parece ser malandragem, mas não é. Que todo relatório você pode tirar uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. Depende do jeito que você formata ele. Então, você pode ferrar todo o seu trabalho de meses num relatório, ou uma coisa que não foi muito boa, você valorizar também os aspectos positivos, né? Claro que se não tiver nada de bom, não dá para levantar defunto também, né? Mas assim, Ana, eu aprendi com o tempo que o relatório é meu maior aliado, né? O report, a apresentação dele também é muito importante. Então vamos começar lá do comecinho do básico, né? Eu tenho um dado aqui que eu anotei, ó, que interessante, da TOTS, que 43% das empresas não conseguem captar os dados dos clientes em e-commerce. Um dado, sim, solto, que mostra pra gente que a gente não está conseguindo nem captar os dados. Uhum. E aí a gente fala também de relatórios que têm dados demais, que não servem de nada, e dados de menos, né? Como esse exemplo que eu dei de algumas empresas que não conseguem captar as métricas necessárias, né? Então, primeiro, você tem que saber que dados captar, né? Antes de qualquer coisa, da onde você está tirando os dados, da onde você está tirando as fontes. E, por incrível que pareça, o pessoal fala, não, hoje você tem dado de tudo, você consegue ver tudo. Não. Eu sinto dificuldade em certas ferramentas de tirar alguns dados que eu quero. E eu vejo isso em alunos, vejo isso em profissionais que a gente conversa pelo WhatsApp, em grupos, que às vezes você quer tirar um dado específico e não consegue. Você pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, no Facebook Ads. Não, no Facebook Ads não. No Meta Business, por exemplo. Um dado que seria simples para o Instagram. Eu quero ter o número de seguidores, certo? E o crescimento desses seguidores há 3 anos. Uhum. Não tem. Não tem, é verdade. Cara, então, você tem dado de tudo. Não tem, gente. Não tem dado de tudo. Então, eu prefiro... Você até consegue fazer um cálculo, você consegue fazer uma métrica personalizada. Isso eu sei que existe, mas exige de você tempo para pensar em como é que você vai produzir aquela métrica e caminhos que às vezes você demora mais tempo para entender como é que você pode chegar naquela solução, né? E onde eu quero chegar com esse papo todo? Que às vezes eu consulto as minhas planilhas antigas. Então eu acho que a planilha não saiu de moda ainda. Não. Porque se você tiver tudo tabulado, então eu falo da automatização que ela é necessária para tabular isso. Mas se você tiver guardadinho numa pasta, na nuvem, todos os dados tabulados por ano, por mês, se tiver o histórico, cara, aí você consegue ter métricas mais confiáveis, né? E tem clientes, por exemplo, que estão com a gente, você sabe, há 3, 4 anos, que a gente consegue tirar insights incríveis, assim, né? De sazonalidade de produto. Ou, por exemplo, tem um cliente nosso que trabalha no setor de gestação, né? Gestantes. Uhum. E a gente consegue saber que mês do ano, mais ou menos, que as mulheres estão mais propensas a pensar em engravidar, que estão pesquisando mais sobre isso. Cara, isso não foi nenhuma empresa de tecnologia, de inteligência que deu pra gente. Foi a gente que tirou dos próprios dados que a gente tem, né? Sim, e se você não sabe interpretar aqueles números que estão ali, eles são só números, né? Exatamente. Isso é muito importante também quando a gente fala de relatório. E eu ainda acho que, assim, quando você está falando de tráfego, tem muito dado, mas quando você está falando de orgânico, ainda falta dados para as redes sociais. Assim. Sim, concordo. Vai tirar um relatório de conteúdo orgânico do LinkedIn para você ver. Você vai ver que realmente falta coisa, cara. Vai tirar, por exemplo,
Um relatório do Pinterest já é melhor. Uhum. Então, vai tirar um do Twitter para você ver. Então, assim, falta muita coisa. Ah, mas tem ferramenta, tipo o Reporteio, o Dashgo, só que eles se alimentam dessas bases, gente. Então, assim, a ferramenta não vai mudar o que você tem ali de dados, entendeu? Eles só são APIs que vão coletar os dados, né? Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, as fontes que a gente vai coletar. Depois, o que a gente quer mostrar com isso? Eu já vi, por exemplo, relatórios nossos, assim, que às vezes tem 30, 40 páginas e eu corto para 5. Eu não estou exagerando. Já aconteceu isso. A Isabela sabe bem. Eu corto. Por quê? Porque às vezes tem um gráfico de impressões. É muito legal, mas o cliente não está interessado nisso. Exatamente. É muito importante você ser muito objetivo, né, quando você vai apresentar um relatório para um cliente. Porque de nada apresentar, sei lá, 100 métricas diferentes. Não adianta. De nada adianta. Apresentar Eu falei tudo errado. Nada apresentar. Desculpa, não gente. Não tem problema. Eu tava assistindo Big Brother ontem, então tô meio cansada. Não, se fosse outra pessoa, não corrigiria, só você. Então. É que depois você vai assistir o podcast, aí você... Apesar que essa parte ninguém vai assistir, porque não vai estar no corte. Então eu vou falar agora a segunda palavra, que é amo. Essa é a segunda palavra, tá? Fala aí. De nada adianta você ter um relatório cheio de métricas se o seu... Nossa, eu até perdi o que eu tava falando. Nossa, acabei, né, com o assunto. Mas eu acho que eu sei o que você ia falar, se o cliente não está interessado nisso, né? Exatamente. A gente apresentou no final do ano, lembra? Que a gente mostrou um monte de dados. Eu acho que tinha mais de 40 páginas, umas 50, né? Tinha. O relatório. Com certeza. Eu acho que de 40 a 50 páginas. E sempre tem perguntas que o cliente faz que a gente não colocou. Isso me deixa tão triste. Que eu falo assim, puta, eu podia ter pensado um pouquinho, é tão óbvio. É que são tantas coisas para pensar que você acha que você já cobriu tudo e na realidade vai ter sempre alguma coisa que o cliente vai te perguntar e você vai se sentir sem graça por não saber exatamente o que dizer na hora. Lembra que eu falei dos dados de origem, da onde a gente vai coletar? A gente tem sempre muito a preocupação de coletar dentro das nossas bases ali, mas a gente não se preocupava muito um tempo atrás de ter benchmarking, né? Os clientes têm pedido muito isso. Sim, inclusive, ontem eu estava fazendo uma pesquisa de benchmark, né, de concorrência. E do Pinterest, não era? Não, eu fiz de Instagram. E é muito importante, assim... Eu não sabia que existiam plataformas onde você consegue ver exatamente os dados do seu cliente, assim, em questão de engajamento, em questão de likes, mas ainda assim é escasso, sabe? Existem poucas ferramentas que são gratuitas ou que são acessíveis que trazem esse tipo de insight pra gente, né? E isso é muito importante. Você tá sempre avaliando no mercado quais são as outras opções que as pessoas estão oferecendo para o seu cliente dentro do segmento. Então, eu sou assim, ó. Vamos lá. Esse é um ótimo corte, que a gente fica falando de corte agora. Agora a gente só pensa no a gente que só falar pensa nos cortes, né? Mas esse é um ótimo corte, Dani. Porque assim, a gente tem as métricas da plataforma. Só que a gente esquece um pouco das métricas de benchmarking, das métricas que a própria plataforma dá sobre ela. Então, por exemplo, a taxa média do Instagram é 3%. E a nossa taxa de engajamento é 5%. Porra, então a gente está melhor, né? Porque o cliente olha 5% e fala, só 5% engaja? Horrível. Aí você pega as métricas da própria plataforma. E o terceiro tipo de métrica que a gente esquece muito, é a gente criar métricas próprias. Ninguém cria métrica própria em relatório. Então, vou te dar um exemplo de métrica própria. Imagina que eu tenho a taxa de engajamento e eu tenho, sei lá, outro dado de conversão. Então, eu analiso, pego a taxa... Não, esse não vai dar certo. Que eu vou dar de exemplo. Mas você sabe o que eu estou tentando fazer, né? Mas eu vou dar um outro exemplo que eu acho que é mais fácil. Eu pego quantas conversões eu tive através do Pixel, por exemplo, dentro do Instagram, do Facebook. Então, eu tive 100 conversões. E aí eu analiso quantas conversões eu tive no geral no Google Analytics. Então eu tive 200. Então 50% das minhas conversões vieram do Meta. Aí você vai falar assim, não, mas isso o Google Analytics dá. Mas às vezes não bate.
A gente já Todo teve mundo sabe caso. que não bate, porque tem um cliente específico que ele sempre pede o número de cliques no anúncio e o número realmente de origem do Google Analytics daquele anúncio. Nunca bate. Então, 2.800 pessoas clicaram, 2.600 entraram no site. Agora me pergunta por quê? Provavelmente as pessoas não carregaram a página, eu acho que é isso, ou simplesmente tem um erro ali de métricas dos dois, né? Que também são duas ferramentas que medem a mesma coisa, né? Então, não sei se a metodologia influencia nisso também. Taxa de crescimento, por exemplo. Nenhuma plataforma vai te dar isso. Não. Então, eu estou crescendo 10% ao mês de seguidores. Que outras métricas que você poderia criar próprias? Vamos viajar aqui, não tem nada certo nem errado. Seguidores mesmo, que é uma métrica que muitas pessoas querem usar dentro das suas estratégias e que você não tem isso fácil. Você pode também colocar alcance dentro das redes sociais. Você soma o alcance de todas as redes. Você pode colocar seguidores nas redes sociais, soma todos. Claro que tem pessoas que seguem a mesma pessoa em várias redes, mas você entendeu? E brincando com as métricas. Não usar só o que o Facebook te dá, sabe? Sim, e também olhar para plataformas que estão oferecendo novas métricas, por exemplo, o TikTok. O TikTok é uma plataforma que tem oferecido diversos tipos de métricas diferentes, como, por exemplo, custo por seguidor. Todo mundo fala de seguidor dentro do Instagram, mas... O TikTok já dá o custo por seguidor. Exatamente. A gente calculava, tá aí, métrica própria que a gente fazia, exatamente. Gastamos R$100 em campanha, tivemos 100 seguidores, R$1. O TikTok já dá isso, já. Exatamente. Sabe uma métrica muito interessante que não é própria, que eu sempre te falo, quer dizer, que não é criada por a gente, é própria, é frequência, né? Ninguém olha para frequência. Lembra que eu te falava? Por exemplo, tem um anúncio que teve 1.000 impressões e 500 alcance. Então, frequência 2. Sim. A pessoa viu em média 2 vezes. Lembra que a gente focava muito nisso? Sim. Para trocar criativo, né? Sim. Mas eu tenho visto, agora falando sobre frequência especificamente, tem um livro que eu gosto muito, que é... Você vai puxar o livro e vai jogar na mesa? Não, não tá aí. Quer que eu faça isso? Faz. Oh. Ele vai gostar, o Rafael Kiso. Eu vou marcar ele. Porque eu tô chamando ele para vir aqui. Ah, não chamei. É bom que eu vou chamar agora. Rafael Kiso, venha no nosso podcast. Isso. Tá todo marcadinho, olha que bonitinho. Ela realmente lê, Rafael. Realmente lê. Eu vou te mandar esse corte aqui para você ver. Fala aí, o que você aprendeu com o livro dele? Uma das melhores coisas que eu aprendi com esse livro, né, que chama Unbound Marketing, é a questão da frequência, né? Antigamente eu olhava para a frequência muito do tipo, o meu cliente, a pessoa que está recebendo os meus anúncios, ela não pode passar de X frequência, né? Por exemplo, ela 2. não pode ser mais que 2. Mas o Rafael mostra que depende. Não necessariamente, porque isso vai depender muito da sua estratégia e também da onde dentro da jornada do cliente o cliente está. Então, ele fala que quando você está na parte da conversão, a frequência de 8 é uma frequência ideal. Que existem estudos hoje em dia, por exemplo, da Nielsen, em que você consegue... em que a frequência ela é muito importante para que o seu cliente tome uma ação. Então, às vezes, a gente acha que 2 é uma frequência muito alta. Depende. Depende de quanto você impactou essa pessoa ao longo da jornada. Recentemente a gente teve essa discussão com o cliente, lembra? Uhum. Tava 7, eu acho, a frequência. Sim. Que não parava de aparecer, inclusive para o cliente, o anúncio. E a gente fez uma pergunta que bugou a cabeça do cliente. Que eu fiz. Eu falei, e qual é o problema? E o cliente não sabia explicar qual era o problema realmente de aparecer muito. Falou, mas é chato. Eu falei, porque você não é o público. Sim. Então, é isso aqui, né, que você está falando? Exatamente. Interessante, ó. Não sei se dá para ver na câmera. E o prefácio é por Marta Gabriel, inclusive. Mensagens mais complexas, mensagens menos complexas, se a marca já é estabelecida, se a marca é nova, né? Sim. Muito interessante. Mas esse gráfico aqui, especificamente... Não, eu quero desafiar quem está ouvindo a gente. Quem é que coloca frequência nos relatórios? Você Sim. coloca, Ana? Às vezes eu coloco. Às vezes. Mas realmente esse livro ajudou a expandir minha cabeça. Eu vou dar um exemplo de frequência a alta entender. que dá certo. Dolly. Porque você decora o jingle, por exemplo.
Aparece todo ano 20 vezes para você a propaganda da Dolly do Dia dos Pais e você decora. Não sei se isso converte em venda. Mas, por exemplo, uma outra coisa. Deixa eu mostrar na câmera isso aqui que você estava falando. Exatamente, tá vendo? Quando você tá ali na jornada do consumidor, vai depender também da sua janela de jornada, né? De consumo. Mas, por exemplo, quando o começo, ele nunca pode ser maior do que o meio. Então, você tem que ter uma frequência, assim, claro, não muito elevada, mas o meio tem que ser mais elevado porque você está querendo mais consideração para sua marca, né? Então, se esse cliente, assim, consumiu, teve interesse, e aí começou, por exemplo, a seguir, você baixou seu e-book, etc., você quer que ele veja cada vez mais o seu anúncio para que ele considere você quando ele estiver fazendo uma ação de conversão. Interessante também falar para o cliente, às vezes, que ele se esquece, né? Que momento de compra ele tá e que momento de mercado ele tá também, né? Eu percebo que vários clientes, eles não ligam tanto para a jornada de consumo. E cada vez mais a gente tem visto que isso é super importante. Né? Não só para a jornada, eu não vou lembrar exatamente o nome agora, tá? Me desculpem meus professores. Mas tem um nome que designa o momento do produto que tá. Porque... Que nem o McDonald's agora tá entrando em declínio já. Que, puta, é foda quando você não lembra, né? Se tá sendo gravado, mas todo produto tem um declínio. Sabe quando você cria, por exemplo, uma balada, uma festa, aí todo mundo vai nessa festa, depois começa a cansar e a festa morre, e a balada morre. Todo produto tem um declínio. Então, você como empreendedor, não a gente como marketing, a gente só dá um insight. Você como empreendedor tem que entender, às vezes, que a partir dos dados, quais decisões você tem que tomar. E muitas vezes a decisão é descontinuar um produto, descontinuar um serviço, descontinuar o nome da empresa e começar uma nova. Eu sinto que o empreendedor ele quer do relatório o que ele quer ouvir, sabe? Ele já espera o resultado, ele não quer ouvir o que a gente está mostrando, entendeu? Ele quer que dentro do relatório estejam exatamente as métricas que ele está esperando, né? Então, trabalhar com expectativa é muito importante no marketing, né? A expectativa do cliente, não do consumidor, do cliente que está tentando alcançar o consumidor, da empresa. Qual a expectativa dela? Dentro da expectativa, você vai trabalhar seus OKRs, né? Então, seus objetivos e resultados chaves. Quais os objetivos meus? Não adianta falar que eu quero vender. Não adianta. Todo mundo quer vender. Não adianta falar eu quero faturar. Não, você precisa definir exatamente quais os objetivos a médio e longo prazo e os resultados chaves nesses momentos. E aí a gente consegue definir que métricas que a gente vai acompanhar. Exatamente. Isso ajudou muito em muitos clientes que a gente tem. A partir do momento que a gente entendeu, bom, o objetivo agora da empresa é se tornar a maior marca no digital daquele setor, então a gente vai parar de mostrar número de conversão porque ela só quer seguidor. Então nós vamos mostrar seguidor. Nosso KPI agora é seguidor. Alcance. E alcance a gente vai colocar. Sempre. Seguidor e alcance em todos os relatórios. Então, você saber manobrar e entender essa expectativa e falar assim, não, calma, vamos por aqui, você tinha falado que era essa. Porque eles também mudam muito no meio do caminho, né? A expectativa. E aí vai mudando seus KPIs também, né? Depois, no relatório final, você chegar com o KPI mostrando que você alcançou alguma coisa e você atendeu aquela expectativa, aí é o sonho de todo profissional de marketing, né? Concorda comigo? Não, com certeza, porque você atingiu onde você queria chegar. E aí, às vezes, exige muita maturidade do profissional de olhar para aquele resultado que não deu certo e falar, tá, mas onde é que eu posso melhorar, sabe? Porque o resultado, o relatório gera frustração, muito. Muito. Por exemplo, frustrações que eu já vi. A gente descobre que o CAC, o custo de aquisição de cliente, então quanto que a gente vai gastar para trazer um cliente para o cara é R$5. E o ticket médio dele, o valor médio do produto dele é 3. Isso gera frustração. E aí, você vai esconder do cliente? Não. Você tem que mostrar e chegar numa solução junto com ele.
Mas aí o cliente ele vai pensar na hora, vou trocar de profissional, vou trocar de agência, né? E ele troca e tem o mesmo resultado. Então, às vezes, a gente tem que ter do cliente, do gestor, que não é o de marketing, que a gente não chega, às vezes, nessa decisão final, um apoio do tipo, e uma atitude do tipo, eu vou reformular o preço do meu produto. Eu vou reformular o posicionamento para aumentar o preço, para valorizar esse produto, entendeu? Se o ticket médio está menor que o CAC, agora é difícil, cara, as pessoas acreditarem nesse relatório e fazerem isso. Você não acha? Eu acho, super. Eu acho que a profissão de marketing está muito relacionada também à otimização, né? Que era a minha próxima pergunta para você. Eu acho que otimização não só de campanha, mas também de todo o processo, assim, dentro do que envolve marketing, né? Então, otimização de produto, otimização de praça, otimização de público. Otimização, no geral, eu acho que define muito bem a nossa profissão. Eu também acho. Eu comparo muito a agência como um técnico de futebol. Sempre falo para vocês isso. Porque, vou dar o exemplo do Abel, do Palmeiras, né? Ele não começou o trabalho ontem. E não foi por conta do Abel que o Palmeiras está aí. Já foram outros técnicos e outras gestões de outros presidentes que começaram o que está dando resultado hoje. Então, é um trabalho de, no mínimo, 5 anos. Uhum. Como é que eu vou chegar para o cliente e vou falar assim, me contrata aqui que eu vou te dar resultado daqui a 5 anos? Ainda mais, eu não gosto de falar mal do Brasil, mas o Brasil é mais volátil, né? A gente não tem uma estabilidade econômica, financeira, que permita que o cara espere 5 anos para ter um resultado, né? Então, assim, a gente percebe que o nosso trabalho costuma trazer mais resultado com empresas mais maduras. E eu não estou nem falando de empresa grande, madura no sentido de gestão, né? No sentido de planejamento, empresas que entendem que precisam se posicionar no mercado, porque é um trabalho que a gente demora muito tempo para construir, porque depende de otimização, né? Então, o primeiro mês de trabalho a gente não vai conseguir te trazer resultado. Não, geralmente o primeiro mês é o mês que a gente faz o diagnóstico, né? Não só agência, como profissional. Eu sempre falo de profissional também, porque tem muito profissional que assiste a gente. Então, eu sou estagiário e eu sou acontece muito isso. Eu sou o primeiro funcionário de marketing dessa empresa. Eu entrei como estagiário. Só que ele tem a função de abrir as portas da empresa para o marketing. Coitado. E aí ele tá lá 3 meses e não mudou nada, entendeu? Porque realmente não muda. Você, eu acho que a agência ela consegue ainda ter resultados mais rápidos do que um profissional de marketing que entra numa empresa. Eu acho que você só consegue avaliar um profissional de marketing com 1 ano depois. Se tem resultado ou não, quando ele entra. Em uma agência, eu diria 3 a 6 meses. Eu prefiro 6. Entendeu? Para começar a avaliar, sabe? Uhum. E a gente sabe, a gente tem experiência que demora para encaixar as coisas, né? E às vezes a gente é contratado para um sentido, vamos desenvolver esse produto aqui, a gente quer que esse produto entre no mercado e tal, e aí é o outro produto que dá certo. E a gente fica sendo cobrado para trabalhar esse. Sabe? É como se fosse tipo um veleiro que o vento está puxando para um lado e a gente tem que ficar puxando para o outro. Então, por isso que eu digo, as empresas brigam com os números, entendeu? Elas não querem aceitar os números, elas não querem aceitar os resultados ali, né? Uhum. Ela quer que o resultado seja exatamente o que ela quer. Elas brigam com o novo, eu acredito. Né, com as novas realidades que podem surgir daquele relatório, né? Assim como as pessoas, o ser humano em geral, ele tem problema em fazer mudanças de vida, né? E encarar o desconhecido, eu acho que as empresas também, sabe? Hoje eu vi um cara no TikTok que eu até chamei para vir aqui, que ele falou assim, a agência, quando ela não está dando resultado, ela vai botar a culpa no time comercial. O time comercial, quando não está dando resultado, vai colocar a culpa no marketing. É assim, nosso dia a dia é assim. Mas, realmente, muitas vezes a gente descobre erros que a empresa não quer aceitar. É difícil, cara.
Mas aí a gente tem, às vezes, um trabalho mais de convencimento. Eu fiquei anos da minha vida convencendo as pessoas de que investir no digital era necessário. Agora eu tenho que ficar convencendo que tem que investir mais. Aí tem que convencer que o cara precisa tirar um chatbot que não está dando certo. Aí eu preciso... Não é verdade? Você sabe disso. Sei, exatamente. A gente tem que ficar convencendo a pessoa de uma coisa que está, claro, está nítido ali na cara. Mas ele também falou do outro lado, que eu acho importante. Muitas vezes a agência ou profissional de marketing quer uma resposta rápida e fácil, né? E assim como quando cai um avião, não tem um culpado só. São várias coisas. Então, claro que tem coisa do nosso lado para melhorar. Eu, como profissional de marketing, eu gosto muito de ser desafiado e gosto muito de não ter razão. Quando a pessoa mostra, você não tem razão, você tem que ir por aqui, né? Mas quando realmente tem embasamento aquilo, né? Você não tem razão, vocês estão fazendo assim, assim, assado. Porque quem entende mais do negócio do cara é ele, né? Não é a agência. Quem entende mais do business é o cara. Então, não dá pra gente brigar também. No final, o consumidor, às vezes, não é como a gente imagina dentro do ar-condicionado, da agência. Da CNTP. Exatamente. E, assim, o cliente final, o cliente que vai comprar, ele, às vezes, não é nem como o dono imagina. Uhum. Isso acontece muito e os relatórios mostram. É por isso que eu gosto muito de pesquisa de mercado. Uhum. Eu acho que pesquisa de mercado é essencial justamente por isso. Eu acho que o marketing também é um trabalho de cocriação, né? E comentando isso que você falou, de que a gente tem que ouvir o nosso cliente / o dono da empresa, né? Porque a gente vai cocriar uma estratégia juntos, entendendo a necessidade também com a nossa visão. Além do que, o cliente faz muito parte desse triângulo de cocriação também. Porque muitas vezes, com pesquisa de mercado, você descobre, um beijo para Paula, que ela me ensinou esse termo, os outliers, né? Então, assim, o cara ele fala assim, meu cliente é XYZ. E você fala, eu acho que não é. Eu acho que não é. Vamos fazer uma pesquisa e ver? E a gente descobre que o que ele está falando realmente existe, mas é outlier. Então, imagina eu sempre falo, público-alvo. Você tem um alvo de dardo, você vai acabar mirando fora, mas você tem um alvo e tem o principal público seu. E você acaba criando um viés. Uhum. O grande problema do marketing são os vieses, né? Então tem uma aula... Da humanidade, eu diria. Tem uma aula que eu falo de antropologia que eu falo sobre heurísticas e vieses. Quando você cria um viés sobre determinado tema ali no marketing, você não pode, e eu faço isso direto, inclusive no podcast, já botei para fora vários vieses meus que estavam errados. Você tem que confrontar com dados. E é difícil para o ser humano ver que está errado, mas a gente está errado muitas vezes. Então, eu tenho certeza que é isso aqui. Precisa ter alguém chato ali para falar, você tem certeza? Vamos ver os dados, entendeu? Tem que ter uma pessoa chata na empresa. Essa pessoa é fundamental. Geralmente sou eu. É isso aí. Ou eu também. Por isso que ele me contratou. Eu com você, né? Falar assim, não, tá errado, Ana. Vamos verificar isso aí e tal. Porque o cliente ele chega carregado de certezas, né? E os dados vão mostrar outras coisas, né? Eu acho que se você sabe ouvir bem os dados, ouvir bem o que o relatório está te mostrando, e por isso que é importante a gente que faz relatório colocar os insights, colocar o que a gente acha no final. Se você souber ouvir bem isso, você tem a oportunidade de criar produtos novos, de explorar novos públicos, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem um cliente de suplementação que percebeu que uma das linhas deles de produtos tinha uma aceitação gigantesca feminina, né? Por mais que a gente tivesse muito mais influenciadores masculinos, 80%, tinha uma aceitação feminina. E o outro viés que eu tinha, não é porque ter 80% de influenciadores masculinos que isso não agrada também o público feminino, você entendeu? Então, não é porque o público é feminino, ele quer ver mulheres. Também não.
Então, tem muitas nuances aí. E com os dados, a gente percebeu com esse cliente de suplementação que, além de serem mulheres, era mulher acima de 40 anos. Então, é totalmente diferente do que a gente sempre imaginou. A gente imaginava que suplementação whey, creatina, daquela linha, ia ser o menino de 20, 30 anos que faz academia todo dia. Não, as mulheres que estão buscando por saúde, as mulheres de mais de 40 anos, muitas com filhos e tudo mais. Outra galera, né? Outra galera. E o marketing ele é sobre você também tirar um pouco de preconceito do que você tem, né? Totalmente. E o número vai te mostrar isso, né? Nossa, totalmente. É muito engraçado. Quando você sai da faculdade, você acha que você vai vender para um ideal de público. E aí, quando você está no campo de batalha, você percebe que você tem que abraçar os diversos públicos, ainda mais o Brasil, né? Acho que a primeira coisa que todo profissional de marketing tinha que fazer é abrir o censo. O último censo, dá uma olhada lá nos dados. Eu olhei esses dias, eu dei umas olhadas assim. Porque 99% das vezes você está trabalhando com o público brasileiro. Sim. Aí você vai ver assim, 80% das vezes você está trabalhando com o público da sua cidade. Você sabe sobre o público da sua cidade? Entra no IBGE, no censo, que você coloca a cidade e mostra vários dados lá. Exato. Né? E muitas vezes, falando sobre vieses, né? A gente está tão enviesado achando que a gente conhece, né? A gente tem aquela ilusão de que conhece o lugar em que a gente está imerso e na realidade a gente não está, né? Por isso que no relatório tem que ter essa mistura. Métricas da ferramenta, métricas e dados, às vezes, do IBGE, de outras fontes, e métricas próprias que você crie, né? Se você tiver esses três e no final ainda tiver insights e saber apresentar... Sim, acho que cruzar esses dados, né, é o mais importante. É uma, digamos, uma soft skill, diria, né, de você saber justamente ler tudo isso e criar uma história, né? O storytelling com dados, né? Exatamente. Você criar... Por isso que eu estou te falando. Às vezes um relatório sai de 50 para 5 páginas. E o ideal, se você tiver possibilidade, é que 3 pessoas mexam nele. Uma pessoa cria o relatório com todos os dados, pode ser automatizado ou não. Uma pessoa analise esses dados e faça a parte de... Correlação? Não, tem um nome isso também, que eu esqueci todos os nomes hoje. Da parte visual do relatório. Tem um nome. Design alguma coisa. Data Visualization. Exatamente. E aí uma terceira pessoa vai olhar tudo isso com o olhar do cliente e falar assim, não, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa. Cara, é chato para quem fez 60 páginas, depois para quem fez coisas lindas ali de infográficos, porque... No final das contas, às vezes é um gráfico de pizza grandão ali que vai dizer tudo, né, pro seu cliente. E eu não sou a favor nem de mandar tudo, no final das contas. Eu sou a favor de não ter na apresentação e nem enviar, às vezes. Porque dado demais também confunde a pessoa. O que você acha? Porque tem os dois lados. Tem gente que acha que quanto mais dados, melhor, né? Eu acho que... Faz sentido isso que você falou. Você tem que se alinhar às expectativas do cliente, mas você também não pode dar... como eu posso dizer? Você tem que saber vender seu peixe, eu acho, né? Então, você mandar os dados que são mais interessantes e que também vão ajudar o cliente e que vão te ajudar a vender o seu argumento. Mas uma coisa importante, às vezes, que eu percebo para o cliente e para o relacionamento em geral, de longo prazo, é você manter as mesmas métricas todo mês, sabe? E às vezes a gente tira. Coerência. Tipo, eu coloquei lá taxa de engajamento. Primeiro, segundo, terceiro mês. No quarto eu vejo que tá ruim e tiro. Por que você faz isso? Eu não sou a favor de fazer isso. Então, mas eu já vi acontecer muito. Assim, nas minhas andanças pela vida. E o cliente percebe. Porque... Ele fala, cadê a taxa de engajamento, entendeu? Sim. Por isso que eu tô te falando, mais ou menos dados, né? Eu acho que vai ficar nesse dilema. Eu acho que depende do contexto, assim. Mas eu não sou a favor de tirar. Eu gosto da transparência. Só que você vai ter que saber explicar. Exatamente. Por isso que é importante você estudar e saber
conversar com dados. Exatamente. Entendeu? Isso é uma ferramenta, assim, um conhecimento muito importante para o profissional de marketing e que muitas pessoas não sabem fazer, né? Tipo, Eu acho que nenhuma ferramenta de IA vai saber interpretar bem um relatório. será que ainda não? Interpretar bem não, ela pode coletar os dados, montar gráficos, mas interpretar não. Uhum. Porque você tem que fazer muitas relações, assim. Você tem que pensar muito no que você fez misturado com o que a pessoa espera ouvir, misturado com o que você quer lá na frente. Você precisa pensar muito, cara. Sim. Pensar cansa, né? Sim, mas as inteligências artificiais, a grande vantagem dela é a otimização de tempo, né? Voltando àquilo que você estava falando lá no começo, de que o bom de você ter dashboards automatizados é justamente isso. Você ganhar tempo para focar em coisas que são realmente importantes que a AI não faz. Sim, mas assim, aí que tá, né? Eu vejo muitos, concordando com o que você está falando, eu vejo muitas agências e profissionais baixarem, assim, ela contrata uma ferramenta foda de relatório e aí ela baixa o relatório e envia em PDF. Não. Aí não dá. Eu ainda sou a favor de pegar partes e montar uma apresentação. Sim, também Eu sou acho a que isso favor. eu acho que isso é o que a gente tem de mais valor, gente. Eu acho que se o profissional de marketing não souber fazer um relatório, não é um profissional de marketing. Você não acha? Pelo Acho. menos para mostrar o resultado, para fazer uma pesquisa. Porque senão não tem valor, realmente. Tudo que a gente faz não é valorizado. Se você não souber mostrar isso num bom relatório, no storytelling que você está falando. Porque assim, você entender o que a empresa quer, beleza. Você entender o que você tem para oferecer, beleza. Você juntar esses dois, o que a empresa quer, o que você tem para oferecer, e um terceiro, que é a verdade. Você tá entendendo o que eu tô falando? A verdade é mais difícil de apresentar. Com certeza. Vamos dar exemplo, que eu acho que é sempre bom dar exemplos. Tem meses que o engajamento é muito baixo, que eu falei da taxa de engajamento. E às vezes a gente não sabe por quê. E aí, o que você faz? Investigação, eu diria. Mas mesmo investigando, você tem hipóteses. Você não tem certeza. Sim. Já aconteceu de eu afirmar para o cliente, ó, o engajamento foi baixo esse mês porque a gente fez esse conteúdo que não deu certo. Aí no outro mês faz os mesmos conteúdos e o engajamento é alto. Às vezes a gente não sabe. Eu vi um cara falando de marketing que às vezes você olha um gráfico de vendas assim, de uma loja de rua, assim e tal, para cima, para baixo. Aí você vê do nada um ou 2 dias que não teve venda nenhuma. E você fez tudo, você fez promoção, você fez tudo. Você só esqueceu de cruzar isso com a previsão de tempo do dia. Previsão não, o tempo do dia. Que aí tá chovendo e ninguém vai na loja, entendeu? Então, vou te dar um exemplo que tá rolando agora. Big Brother. Aumenta muito, muito a quantidade de posts e de engajamento sobre o assunto Big Brother. E também no geral, as pessoas ficam mais nas redes sociais. Mas talvez ela não esteja tão interessada no seu assunto. Você entendeu? Então, tem muitas hipóteses, às vezes você não sabe falar. E acho legal você falar para o cliente, eu não sei. Lembra quando estreou o Threads? Sim. Todo mundo ficou maluco, né? A gente precisa ter Threads e tal. E aí, teve um aluno que chegou para mim, professor, estou desesperado. Tinha lançado o Threads há uns 4, 5 dias. Minha gestora quer um relatório completo do Threads. Eu falei, cara, não tem nem versão business ainda. Entendeu? É para uso pessoal só. Ele falou, não, mas ela quer. Eu falei, ué, olha lá o que te dá disponível. Será que ele dá número de visualizações? Sei lá, entendeu? Porque as pessoas esquecem que antes da plataforma te dar um dashboard de insights e não sei o quê, você também pode olhar ali visualizações, entendeu? Você pode olhar o que está disponível ali, né? Sim, inclusive ontem mesmo estava fazendo um relatório para um cliente e aí eu não tinha o dado de engajamento de um concorrente.
E eu lá não fui contar comentário? Tava eu lá contando Será que a comentários gente nos posts. é burro demais? Porque eu faço isso às vezes também. Eu compartilho disso também. Às vezes eu conto comentário, às vezes eu pego e fico fazendo conta na calculadora. Eu não dependo só daquilo que ele me mostra. Talvez a gente não esteja usando as ferramentas corretas ou esteja realmente fazendo certo, né? Porque a gente pode ter 1 milhão de ferramentas, até de social listening, um monte de coisas, e não tem essa percepção, às vezes, de fazer uma conta de um post específico, sabe? Que vai trazer um bom resultado pra gente. Bom, posso estar viajando, né? Não sei, a gente tem que trazer o Rafael Kiso aqui para falar sobre isso. Vamos ver se ele vai assistir, né? Mas só para finalizar, queria que você indicasse aqui 3 ferramentas para fazer análise de dados. Tá. Excel, pode ser uma? Pode, eu uso muito. Eu acho que Excel é a principal. Aí eu não vou indicar uma específica, mas tem uma coisa que sempre me ajudou muito, que a gente não está usando ultimamente, são ferramentas que criam infográficos. Tem muitas na internet, mas são pagas em dólares, né? Aí não dá. É baratinho, assim, tipo $5, $10, vale a pena. Porque às vezes você faz um infográfico, cara, muda todo o seu relatório, entendeu? Uhum. Um infográfico, por exemplo, você coloca lá uma lista, ó, a maioria das pessoas que seguem a página ou que compram de mim estão em São Paulo, beleza. Mas aí nessa ferramenta ele consegue colocar pontinhos no estado de São Paulo, pontinhos maiores. Porque o ser humano é muito visual, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena você investir. O Excel, já falei, né? Isso. E eu acho que a terceira, eu não sei, cara, se vale a pena ou não. Eu ia falar Data Studio, né, do Google. Acho que é bom todo mundo saber um pouco de Data Studio. Eu diria assim, uma dica bônus é aprender sobre Google Analytics, porque nem todo mundo sabe e dá para tirar muitos insights. Eu achava que todo mundo que trabalhava com marketing sabia. Não. Não sabe, né? Não, eu fui aprender há pouco tempo. Não, mas é muito fácil se você for ver. É difícil se você for pegar a versão antiga, eu acho. A nova é mais fácil, o GA4, né? Sim. Nem todo mundo fez a migração ainda, mas... O que eu acho mais difícil, agora voltando só para fechar todo o cerco sobre o assunto, o que eu acho mais difícil é você instalar esses tipos de captação de dados, né? E é por isso que a maioria das empresas não tem esses dados para serem analisados, porque existe ali uma barreira, né? Talvez informacional, em que as empresas elas não têm profissionais que sabem fazer aquilo ou estão interessados em aprender a fazer aquilo, né? Em como instalar um pixel, como instalar uma tag do Google, sabe? E aí isso também traz muitos problemas para as pessoas, para os profissionais de marketing que precisam resolver essas questões. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, todo mundo que trabalha com marketing digital era um pouco programador, assim, sabe? Hoje em dia não é mais tanto, né? Não. Acho que é importante isso, você aprender um pouco de programação, sabe? Uhum. Muito importante para quem trabalha com digital. Mas eu vou te dar um outro lado também de uma coisa ruim, assim. Eu trabalhei uma vez com um vereador e a gente foi ver de instalar uma ferramenta de social listening para ele para a próxima campanha, mas era um ano antes, para saber o que as pessoas falavam dele nas redes sociais, né? E é muito caro essas ferramentas, assim, pro normal das empresas, né? Mas ele investiu, ele bancou essa e outras. Ninguém falava dele. Ai, coitado. Você entendeu? Não, mas é porque ele também não fazia nada de relevante. Ele foi eleito? Não. Ah. E assim, mas a gente, por exemplo, a gente trocou ali, colocou Educação São Paulo, para ver o que as pessoas estavam falando. A gente usou de outras formas. Tá todo mundo falando isso aqui, né? Tá todo mundo falando dentro do campo de educação, do aspecto de creche, especificamente. Ele conseguiu tirar insights. Mas eu acho que, se você não está falando de uma escola da vida, por exemplo, o Rock in Rio tem uma sala, né? Uma sala que ficam os social medias das empresas patrocinadoras ali dentro do Rock in Rio, reverberando e com dados do que estão falando naquele momento, que legal. né? Se você não está nesse esquema, às vezes
uma ferramenta mais básica faz toda a toda a diferença do que você ter uma coisa gigantesca, né? Sim. Enfim, mas as empresas, elas querem vender. Então, eu não vou falar o nome, eu ia falar agora, mas não vou falar o nome. Eu tenho um aluno que trabalha numa dessas e ele quer vender para tudo quanto é tipo de empresa, sabe? E eu falo, cara, não é todo mundo que precisa disso, né? Mas elas compram. Então, eu sou da hamburgueria do Zezinho. Ninguém fala dela nas redes sociais. E para que você vai querer saber o que falam de você? Às vezes é melhor você fazer um relatório do seu Google Meu Negócio, né? Outra ferramenta que não te dá nada de dados. Que nem a gente estava falando. É super importante. Faltam muitos dados, assim, para muitas ferramentas que a gente usa. Daria para eu ter muito mais dados para a gente fazer bons relatórios, né? Sim, isso aí. Bom, acho que a gente cobriu todos os assuntos sobre... Hoje você realmente está sendo apresentador. Você está iniciando. Encerra aí, então. Tem um monte de coisa para falar no final. Inclusive a última palavra. Marketing. Aí você junta as 3 palavras e comenta aqui embaixo. Que eu quero saber se... Não pode falar, que eu quero saber se alguém ouve tudo mesmo. Mas tá no final, se a pessoa chegou até aqui, ela vai saber as 3 palavras. Mas vai que ela começou do meio. Pode ser. Você não ouviu, Carlos, talvez? Bom, mas para finalizar o nosso podcast, obrigado você que ouviu até aqui. Você sabe o que a gente ama. E continue seguindo a gente nas redes sociais, compartilhe os nossos cortes, siga a gente, dê like no vídeo, claro. Eu acho que se você está ouvindo só a gente, uma coisa muito legal é dar 5 estrelas lá no Spotify. A gente esquece de pedir isso, você seguir no Spotify. E no YouTube se inscrever, que a gente vai voltar com os nossos cursos também, né, esse ano. Então vai ter coisa nova no nosso canal aí. E é isso, muito obrigado por ouvir a gente. Eu sei cada um dos 50, 100 que ouvem, que eles falam comigo, eu fico muito feliz. E se você conhece uma empresa que precisa de marketing, de gestão de marketing, fala com a gente, Conectar Marketing. É isso aí. Até a próxima. Valeu, até mais.